Olá, Paz, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você não me conhece, eu me chamo Rosalira dos Santos e este é o canal Ame Sua Sensibilidade. Ele é um espaço para você que é uma pessoa altamente sensível encontrar informações sobre o traço e dicas para lidar melhor com a alta sensibilidade no seu dia a dia. Hoje é terça-feira e todas as terças-feiras é dia de papos e de dicas aqui no canal. E no papo de hoje eu vou contar com um convidado. Primeiro eu vou tratar de um tema que eu sempre quis abordar aqui no canal e que eu tive um certo receio de fazer. Mas hoje eu vou tratar desse tema. E para isso eu vou contar com a presença de um convidado muito, mas muito especial, um amigo e uma pessoa que eu admiro, que é o Fábio Cunha. Mas, bom, que tema é este, Rosalira, e por que você vai precisar de contar com um apoio para tratar desse tema? O tema é a alta sensibilidade e a masculinidade. E este é um tema extremamente importante e, infelizmente, pouco abordado. Não só aqui no Brasil, ele é pouco abordado no mundo inteiro. Uma das pessoas que mais refletiu sobre isso foi o Dr. Tedzef, que infelizmente nos perdemos ainda no começo deste ano. E qual foi a minha surpresa em ver que esta pessoa que eu admiro tanto, que é o Fábio, tem refletido sobre isso e que tem também conversado com outros homens que vivem a experiência de ter o traço da alta sensibilidade na nossa cultura. Então, imediatamente eu convidei o Fábio para estar aqui conosco. E agora eu quero que vocês conheçam o Fábio Cunha, quero que ele se apresente um pouco, diga o que ele faz, e a gente começa a conversa. Fábio, é com você. Obrigado, Rosalira. Obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando sobre isso, né? Poder expressar um pouco esse desafio, né, de tantos homens e sensíveis assim. Bom, eu sou o Fábio, tenho 42 anos, sou pai do Lorenzo de 6. Atualmente trabalho como engenheiro, né, em uma empresa de tecnologia e também sou assim apaixonado e trabalho em diversos outros projetos, né, relacionados à transformação, desenvolvimento humano, espiritualidade e a mudança da forma que a gente trabalha, né, a reinvenção das organizações. Então, sou um pouco de mim. Fábio, me conta aí, como é que você descobriu o traço da alta sensibilidade e o que isso significou para você? Tá. Quando eu descobri, eu acho que foi em 2015, mais ou menos assim, quando eu li aquele livro O Poder dos Quietos, porque eu sempre tive, né, eu sempre fui muito quieto, muito introvertido, então mas na vida inteira isso era visto como se fosse um defeito, né, para mim no meu trabalho, eu me via como defeito, né, e aí as pessoas também me diziam alguns feedbacks como se isso fosse um defeito. E quando eu vi esse livro O Poder dos Quietos, eu falei, opa, acho que aqui tem alguma saída, né, para esse lugar, né. E lá, nesse livro, acho da Suzanne Cain, ela fala sobre como os introvertidos, né, podem ter sucesso no trabalho, são importantes, né, em diversos lugares do mundo. E lá ela fala do traço da alta sensibilidade do trabalho da Elaine Aron. E quando eu li aquilo ressoou em mim inteiro. Eu falei, nossa, é isso. Consegui até que, enfim, consegui me entender, consegui saber o que acontece comigo, consegui saber quem eu sou. Então, a partir disso, é como se eu tivesse aquilo que eu achava que eu era uma pessoa não ok, passei a ser uma pessoa ok. Acho que para mim foi essa grande virada assim naquele momento, né? Eu falei, nossa, ok, eu sou isso e isso não é um defeito, isso é uma característica que eu tenho, né, que mais 20% das pessoas do mundo também têm. E aí, a partir daquilo eu comecei a estudar, comecei a ler o livro da Elaine Aron, comecei a acompanhar o trabalho do Tedzef, né, e outras pessoas aí que trabalham com pessoas altamente sensíveis. Então, senti que a partir dali eu comecei a me conectar comigo por inteiro, né, e a honrar essa minha característica. Como é que foi essa trajetória? Quer dizer, como é a sua experiência de ser um homem e se descobrir altamente sensível?
Então, na minha história, assim, eu sempre tive muita dificuldade de me encaixar em grupos de outros homens. Porque apesar, assim, de eu ser uma pessoa, quem olha para mim de fora, né, vê uma pessoa que é assim, bem masculinizada em alguns pontos, eu sempre fui muito praticante de esportes, não tenho traços mais feminilizados ou tão delicados, assim, externamente, né? Então, quem olha para mim de fora acha que eu me encaixo perfeitamente em qualquer grupo masculino. Mas, para mim, sempre foi muito sofrimento, assim. Então, eu tive grupos de amigos na adolescência que, que eu não conseguia, de verdade, compartilhar das opiniões, do que estava acontecendo e todos aqueles movimentos, assim, de vamos pegar as mulheres, vamos consumir pornografia. Isso, para mim, assim, não encaixava, eu me sentia muito excluído. E, às vezes, eu me forçava a fazer alguma coisa, assim, mas sabe quando a coisa não vai, não vai, eu me sentia mal, achava que eu tinha um defeito, né? E ficava muito triste, me sentindo frustrado por isso. Isso foi assim ao longo da vida toda, nos ambientes de trabalho também, mesmo assim, quando eu sempre gostei de jogar futebol, mas quando eu ia jogar futebol, seja da faculdade, com colegas de trabalho, era aquele ambiente competitivo, de xingar um ao outro, de brigar, então aquilo me fazia perder totalmente o prazer de estar jogando ali. Eu também não conseguia, era uma coisa que me impedia, me atrapalhava, eu não conseguia, né, fluir, assim, eu deixava de fazer. Então, eu fui percebendo isso, assim, que tinha um desencaixe entre o que eu sentia e o restante dos homens com onde eu convivia, né? E, e eu comecei a questionar isso, questionar. Então, mas isso depois que realmente que eu conheci o traço da alta sensibilidade, que eu realmente pude me entender. Aí, a partir disso, eu comecei a questionar o mundo à minha volta, a ter esse olhar. E aí, mais ou menos nessa época, também começou a ter alguns movimentos, né, aqui em São Paulo, de encontro de homens para falar sobre masculinidades, sobre novas masculinidades, homens se encontrando para falar sobre isso. E isso me despertou interesse de estar num grupo, né, para falar especificamente sobre masculinidade, porque eu já fazia terapia, já tinha um trabalho, né, terapêutico, alguns trabalhos em grupos, mas nunca tratou especificamente o tema de masculinidade, né? E aí, quando eu conheci esse grupo, o primeiro grupo que eu participei assim, foi o Brotherhood, que é um grupo bem, acho que já tem 2 anos, 2 a 3 anos que existe, e são encontros onde os homens se encontram e às vezes tem alguns temas, às vezes não, mas basicamente eles falam sobre suas angústias, o que estão sentindo, o que eles receberam dos pais de ancestralidade. E ali eu comecei a perceber que existem vários tipos de expressão masculina e que muitos homens sofrem porque tem que se adaptar a um padrão, porque sofreram com pais que foram muito duros e acabam repetindo esse padrão e levam isso para sua vida, mas não tem força, né? Não tem, é como se fosse realmente um bloqueio, que não consegue expressar isso, não consegue falar para o pai que, pai, eu sinto falta do seu carinho, ou pai, eu te amo, porque nunca ouviu isso, né, do pai, nunca ouviu isso do tio, nunca ouviu isso na vida. Eu E aí queria que você nesse grupo, explorasse mais, eu queria que você explorasse mais um pouquinho isso, porque hoje se fala muito de masculinidade tóxica, sim. né? E eu queria que você explorasse um pouco a relação entre essa repressão da sensibilidade, né? Não apenas nos homens que são altamente sensíveis, acho que os homens altamente sensíveis sofrem mais por essa repressão, Sim. e esse conceito que a gente está começando a trabalhar de masculinidade tóxica. Porque a gente quando criança, né, principalmente assim, acho que da nossa geração para trás, assim, sempre foi muito reprimido a questão das emoções, né? Principalmente o homem nunca houve espaço ou referência de falar sobre emoções. Assim, a geração dos nossos pais eram muito imaturos emocionalmente, assim, então eles não conseguiam expressar emoções. A gente nunca viu assim, né, homens mais velhos falando que têm medo, falando que estão sofrendo, que têm angústia, que estão tristes.
a gente cresceu com uma imagem que o homem nunca passa por essas coisas, que o homem ele é sempre forte, né? Ele tá sempre pronto. E só que ao mesmo tempo, quando a gente olha bem de perto, a gente vê assim que a maioria dos homens ou é alcoólatra, ou bate na mulher, ou tem amante, ou bate nos filhos, né? Assim, essa falta de expressar sensibilidade, ela vai ser canalizada de uma outra forma. E a forma que historicamente foi aceita é a agressividade. Então, assim, o único canal, a única emoção que o homem, né, tradicionalmente encontrou para expressar suas emoções é a raiva. Então, a raiva é aceita. Ninguém diz assim, ó, esse homem ele não está sendo homem porque ele está gritando, não está sendo homem porque ele é violento. Nunca se questiona a masculinidade quando o homem é violento, né? Mas se esse homem ele está chorando, se ele fala que tem medo, a masculinidade dele é questionada. Então, isso é muito tóxico, assim, porque isso vai criando homens que só sabem se expressar através da agressividade. E isso gera, né, efeitos no, que a gente está vendo no mundo hoje, né, que é um mundo duro, competitivo, que não escuta ninguém. Acho que esse é o, como foi intoxicada a nossa sociedade. Você estava falando e eu estava pensando uma coisa. Eu sei que você é separado, Sim, né? E então, na relação com o Lourenço, você é um pai solo. Como é sim. que é o Fábio pai? Então, assim, eu sou pai, né? Pai e mãe na minha relação com ele, né? Desde muito pequeno, assim, eu sempre senti para mim sempre foi natural eu demonstrar carinho, eu fazer comida para ele, eu cuidar dele. Então eu me lembro assim que desde o do começo, assim, quando a gente ele era bem pequenininho, começou a dar banho nele, por aquela dificuldade de dar banho na banheira, tal. Um amigo meu falou: "Vamos dar banho no chuveiro com ele". Aí, na primeira semana eu já comecei a pegar ele assim e dar banho no chuveiro aqui no meu colo. Então a gente sempre teve essa coisa do toque muito forte, né, de pele com pele. Isso desde sempre, né, eu fui responsável por isso. Então para mim isso sempre foi assim natural, gostoso, uma expressão que eu senti diferente, muito diferente do que eu tive, né? Até do que os meus amigos faziam. E, e ao mesmo tempo que algumas pessoas achavam isso legal e gostavam, e me admiravam por isso, eu também recebi muitas críticas por isso, muitas críticas, mesmo dentro do meu relacionamento anterior, né? No meu primeiro casamento aí, que ela sentia que eu, como homem, estava roubando o espaço da mulher, assim, aquela coisa do lugar do homem e lugar da mulher, né? Muito forte. Com a forma que eu era. E então, assim, mas é engraçado, assim, como que o mundo, né, questiona essas coisas, né? Eu me lembrei agora de uma vez que eu estava com o Lourenço no mercado e aí a gente estava passando, né, no caixa e ele pegou um Kinder Ovo. E aí tinha um Kinder Ovo azul e rosa ali no balcão. Ele pegou o rosa e colocou no caixa para passar. Aí a mulher do caixa falou assim: "Ah, não, esse aqui é de menina". Aí eu falei: "Não, tudo bem". Ele falou: "Não, mas tem de menino ali, fala para ele pregar". Eu falei: "Não, mas o que é esse?". Ele viu que tem de outro, mas ele escolheu esse. Ela: "Não, mas não pode, assim, você vai deixar mesmo passar esse?". Eu falei que sim, qual o problema? Né, então, assim, e aí como esses são os desafios do mundo, assim, né, que a gente começa a enfrentar, de querer simplesmente ser mais carinhoso, ser mais aberto, né? Outras coisas também que eu percebo nessa relação, assim, na escola, né? A maioria das reuniões são mães e eu de pai. Mães. Assim, sempre parece que eu sou um invasor, assim, né? Que está invadindo o lugar das mães, assim. Então, eu acho muito... Hoje eu me divirto com isso, mas eu já senti muito, assim, assim, como assim que o lugar do pai não é aceito, né? É Então, era isso estranho que eu isso queria para mim hoje, perguntar. assim. Como é E, isso na relação com as mulheres? então, eu sinto que é um desafio que, ao mesmo tempo que as mulheres procuram e pedem por homens sensíveis, empáticos, ao mesmo tempo tem características altamente sensíveis que as mulheres também não se encaixam naquilo que elas aprenderam ou que elas esperam de um homem. Então, muitas vezes as mulheres esperam que o homem seja decidido, né, que vá lá e toma decisões e seja ativo. E
E o homem altamente sensível ele não é assim, né? Ele vai mais profundo, né? Não é decisão assim, pum. Não, é entender todo o contexto, e pensa, e reflete, vai e volta, né? E isso, às vezes, para a mulher, ela questiona isso como se fosse uma falha da masculinidade também. Uhum. Então, vejo que mulheres também no relacionamento têm dificuldade de compreender. Isso, eu fiz uma pesquisa ali, né, dentro do grupo de pessoas altamente sensíveis e perguntei para alguns outros homens, né, porque eu falei, deixa eu entender como que os outros homens estão enxergando isso também. E todos descrevem isso, que eles têm dificuldade de se expressar no relacionamento, de se assumir a sua sensibilidade, de chorar, de ficar triste também, porque muitas vezes mulheres também não estão preparadas para receber um homem desse tipo, elas não estão preparadas para ter um homem chorando ao seu lado, elas não sabem o que fazer, né, com isso. Porque, de novo, o nosso padrão que a gente cresceu na nossa família, não existia isso. O homem ficava, né, acho que ficava triste e saía de casa e ia beber no bar, né? Sei lá, ia jogar futebol com os amigos, ele ia fazer outra coisa, né? Mas nunca pôde de verdade expressar e falar o que sente. Bom, eu queria, são duas coisas. Primeiro, antes de falar da pesquisa, né, eu queria te perguntar ainda sobre a questão do trabalho. Eu, por exemplo, né, o meu companheiro é um homem altamente sensível, é um homem extremamente bem-sucedido profissionalmente, mas eu me lembro de uma vez ele ter dito algo assim: puxa, então veio aquela pessoa que eu tinha que advertir, né, e talvez até demitir, e eu não queria sentir empatia, entende? Né? Porque tem o lugar lá do chefe, né? E ele falou, eu não queria sentir empatia, eu não queria me identificar com aquela pessoa. Aliás, eu nem gosto da pessoa. Mesmo assim, eu senti empatia. Então, como é que é a vivência no trabalho? Que exige, né, esse tipo de coisa fria. É um desafio mesmo, assim. Porque no trabalho a gente realmente não pode estar extremamente aberto, né, para tudo, porque a gente acaba se expondo a, porque no trabalho assim, Crítica, tem muito não. pessoas que abusam dessa característica também, né? Nossa, da gente estar aberto e sentindo tudo. Então, assim, para mim é difícil, porque hoje eu estou no meio de trabalho, eu enxergo o que está acontecendo, às vezes, por trás, assim. Então, você tem uma relação abusiva, uma relação de machismo, para mim isso fica muito claro, e às vezes as pessoas não enxergam isso. Quando tem um chefe tóxico que trata mal os funcionários, para muitas pessoas isso é normal. E para mim, como se eu já enxergasse isso acontecendo, se tivesse como se tivesse aquela visão através da Matrix, assim, que você vê o que está acontecendo por trás, assim, né? E que aquilo, depois de um tempo, vem à tona. Mas antes de vir à tona, é difícil de você explicar para a pessoa, cara, eu estou sentindo que tem algo errado aqui acontecendo. E as pessoas não conseguem entender e não conseguem ouvir, mas aquilo tudo me contamina, eu sinto aquilo como se fosse comigo. Né? Então, quando eu vejo uma pessoa sofrendo, sendo abusada no trabalho, não sendo ouvida, aquilo me afeta profundamente, como se fosse comigo. E isso, às vezes, não é tão gostoso, né? Não é tão fácil de levar. E aí eu também passei por uma situação recente que, enfim, teve casos graves, assim, né, de machismo na empresa, e, e eu tive que fazer denúncias, assim, porque eram casos que não, muito graves e que não estavam sendo tratados dentro da empresa. E aí eu, né, tive que, assim, me posicionar perante a liderança da empresa, falar o que estava acontecendo. Só que, como você disse, mesmo assim, eu senti empatia da pessoa que era o agressor, vamos dizer assim. Certo, Eu não queria certo. que ele sofresse por isso. Então, é difícil isso mesmo, né? A gente fica num lugar assim de a gente sabe que está fazendo certo, sabe que tem que ser feito aquilo, mas a gente sente empatia também pela pessoa e não quer que a pessoa sofra. Então, é bem difícil esse lugar, assim. Bom, eu sei que você tem uma relação muito forte com a espiritualidade. Estou vendo, inclusive, né, atrás de você, mas eu sei que você tem uma relação muito forte com a espiritualidade. Em que você acha que a espiritualidade lhe ajuda a lidar com a autossensibilidade?
É profunda essa questão, né? Eu acho que a espiritualidade sobre, né, fundamental no mais profundo é a gente descobrir quem a gente é de verdade. Aquela pergunta fundamental, quem sou eu, né? E então, conforme fui avançando, né, no meu caminhar espiritual, eu também fui desbarrando com essas minhas máscaras, né? Máscaras de ser duro, de ser mais frio, né, de não me conectar com as pessoas, de não falar sobre emoções. Só que conforme fui evoluindo, né, estudando espiritualmente, é como assim se essas máscaras estivessem me impedindo de que eu me expressasse, de sentir o amor que eu estava buscando na espiritualidade, né, de sentir aquela conexão com algo maior, né? E então eu senti e ao mesmo tempo a sensibilidade é o que sempre me fez desde criança saber que existia algo maior. Então assim, para mim nunca foi uma dúvida que existia um universo de coisas aqui muito maior do que a gente. E eu sempre me senti muito conectado com o mundo espiritual, né? Que a gente tem um propósito aqui nesse mundo. Então, a autoacessibilidade acho que me deu forças, me deu certeza de que isso existe, né? Eu sempre me conectei muito com essa fonte e isso me deu força para enfrentar muitos desafios no mundo. Então, acho que muitas dificuldades que eu tive no mundo, de, de traumas, de lidar com coisas de trabalho, só tive forças para lidar, né? Sem cair em depressão, sem cair em outras coisas, porque eu sempre me conectei muito com a espiritualidade, então eu sempre busquei essa fonte de força e um lugar que eu pude compreender também que o mundo não é só isso. Porque se a gente achar que o mundo é só isso, só competir, ganhar dinheiro, realmente fica muito difícil da gente sensível viver nesse mundo. Né? Fica difícil viver. Fica difícil viver. Então, assim, a razão. espiritualidade traz um sentido, traz né, uma esperança, traz um outro lugar, um outro espaço onde a gente pode se expressar e viver. Oh, e o que é que te levou, então, a fazer essa pesquisa e perguntar a outros homens altamente sensíveis como é que é essa vivência? Então, foi assim. Aí eu estava participando desse grupo aí de masculinidades, dos encontros de homens, e aí eu comecei a me conectar com o tema. E eu comecei a fazer parte de vários grupos e participar de palestras. Aí eu participei, inclusive, dando algumas palestras, né, contando da minha experiência no trabalho, etc. E aí eu conheci o grupo que é a Rede Brasileira de Masculinidades. Então, é um grupo que foi o Eduardo, lá do Rio, que ele criou. E deve ter uns 100 homens ali de as expressões de masculinidade. Então, tem homens que são especialistas em masculinidade negra, outros em transexualidade, de diversas formas, né? Alguns que trabalham com homens que são, como que fala, condenados pela Lei Maria da Penha, então ele trabalha com homens agressores para recuperar, né? Então, é um grupo enorme, assim, muito legal. E aí, o Eduardo, ele surgiu com a ideia assim, pessoal, que tal de escrever um livro sobre masculinidades? E cada um aqui, quem quiser participar, pode falar um capítulo sobre aquela sua especialidade ou que está vivendo. E eu sempre tive sonho de escrever, adoro escrever. E aí eu pensei, nossa, agora eu vou escrever então sobre autossensibilidade, que é algo que eu não vejo ninguém falando. Né? Nunca ninguém falando sobre isso. Né? Nem no Brasil, nem no grupo ali, é algo que também a gente nunca fala. E eu pensei, vou escrever sobre isso. E aí comecei a escrever e pensei, acho que seria legal ouvir a experiência de outros homens para colocar, não usar só a minha, né? Porque não sei se a minha é igual de todo mundo, né? Não sei como que é das outras pessoas. E aí tem o grupo do Facebook lá de pessoas altamente sensíveis, que é um grupo bem ativo, né? As pessoas costumam participar bastante. E eu lancei a pesquisa lá, explicando, né, que ia lançar um livro, que seria legal ouvir todo mundo. E aí alguns homens responderam, né? Eu já não esperava que fosse muitos que respondessem, porque é natural, os homens que estão ali no grupo, né, tem esse receio de se expor.
ainda mais numa pessoa desconhecida, pela internet, enfim. Mas ali teve um grupo, umas 15 pessoas que responderam. E eu perguntei, como que foi a sua infância, como que foi a sua relação com o trabalho, seus relacionamentos, como que é você hoje, o que você sente com isso. E aí foi muito gostoso, assim, né? Eu ouvi porque eu senti que as pessoas se expuseram de verdade e que o que a gente enfrenta na vida são desafios muito comuns para homens altamente sensíveis. E aí eu Tá coloquei, né, falando junto essa que pesquisa com um pouco da minha vida, um pouco de algumas coisas que eu tinha lido no trabalho do Ted Zeff também, e eu montei, né, um capítulo para compor esse livro aí que foi paralisado por causa da pandemia, mas que um dia vai ser lançado aí. você está falando, eu estou me lembrando, primeiro eu estou me lembrando de uma coisa. A doutora Elaine Aron, ela costuma dizer que os homens pontuam mais baixo naquele teste da alta sensibilidade, porque até conhecer a sua sensibilidade já é um trabalho, Sim. né? É como se eles chegassem um pouco mais atrás, né? As mulheres têm mais permissão para Sim. conhecer esse aspecto de si mesmas. E os homens ainda têm que trabalhar nisso. Mas, assim, para você, depois dessas respostas, quais foram os temas, quais foram os sentimentos, o que foi mais forte nessas respostas? Para mim me tocou bastante, assim, que é um lugar que os homens se sentem muito isolados. Acho que isso foi o que mais me tocou, assim, que é um lugar, assim, de incompreensão, de isolamento, que é como se ninguém me entendesse no mundo, como se eu estivesse sozinho, tendo que lidar com tudo, com todas essas dificuldades, com tudo, né, enfrentando a vida e dificuldade de encontrar caminhos, assim, eu me sentia assim muito é triste mesmo, assim, de ver como é difícil, né? Como que é difícil dos homens se expressarem, se conectarem. Que é o que você falou, assim, né? Às vezes eu considero assim que é uma graça divina um homem sair assim do mundo, um cara que trabalha numa empresa, faz faculdade e buscar uma terapia, buscar um grupo, porque realmente é um caminho que poucos fazem e nesses lugares a gente vê 80% é mulher e 20% é homens, talvez até menos. Então, o quanto que esses homens, quando eles se expuseram, né, só deles estarem ali, é porque eles já sofreram muito com isso e foram buscar ajuda e aí descobriram, e mesmo assim que tem essa dificuldade Você acha que a terapia... é uma tristeza, uma coisa assim, eu acho que uma sensação de que sou um defeito, isso é muito forte ainda, a sensação de que somos defeituosos por sermos sensíveis. Você acha que a terapia pode dar esse acolhimento, ou a terapia também está muito marcada por essa noção de um modo certo de ser Uhum. homem? Acho que sim, acho que tem muita terapia que está marcada, acho que os psicólogos em geral que eu tenho contato, assim, alguns sim têm essa abertura de que existem expressões diferentes, mas eu sinto que no começo de um trabalho terapêutico é sempre para você chegar no padrão, para você corrigir, né, os seus problemas para que você possa ser normal. Então, né, para você descobrir onde que eu perdi o meu poder de homem, eu aprender a me impor no mundo, né? Então tem muita terapia, muito terapeuta que ainda está preso ao padrão. A doutora Eram, ela acaba batendo muito nessa coisa. Os dois filmes, né, que ela produziu, o documentário e o Sensitive in Love, né, você tem homens altamente sensíveis lutando para esconder essa característica. Sim. Isso é muito forte. Como é que você acha que é possível usar a autossensibilidade nesse processo de transformação da ideia, do ideal de masculinidade?
Assim, eu acho que o que faz sentido para mim é a gente valorizar a sensibilidade. Acho que a gente não precisa caminhar entre opostos, assim, né? Ou se eu sou sensível, eu sou isso, se eu não sou sensível, eu sou aquilo. Acho que tem uma gama muito grande de como cada um expressa a sua sensibilidade no mundo como homem, né? Então, eu acho que o primeiro caminho é um trabalho assim, que você me ajudou muito, acho que a caminhar, foi um exercício que você me deu, que era, eu escrevi assim, se não me engano, era mais ou menos assim, ser uma pessoa altamente sensível implica que eu... Tarararara. Então, eu comecei a ver, implica que eu vou perceber mais as coisas, implica que eu vou sentir, implica que eu vou ter empatia. E a partir disso, eu falei assim, ok, eu sentindo as coisas e querendo fazer algo no mundo, como que eu posso... Não, né? Porque eu sempre fui, né, na construção profissional, principalmente, assim, no meu trabalho eu tenho que ser isso. Então, eu entro na empresa, passo pela catraca e deixo a sensibilidade fora, deixo tudo na porta. Aí trabalho sem isso. Eu passei a incluir isso. Então, acho que, ok, como que eu posso fazer isso usando a sensibilidade? Como que eu posso ser mais sensível quando, né? Até no caso que demitiram uma pessoa, você pode ser sensível demitindo, você pode ser sensível vendendo, você pode ser sensível trabalhando no projeto com outras pessoas, na sua família. Então, acho que o principal é assumir essa característica, entender o que isso implica na sua vida. E outro ponto também é buscar referências diferentes. Então, quando eu começo a buscar referências, deixa eu olhar para o mundo aí fora. Que homens que na história do mundo demonstraram ser mais sensíveis? Então, quando a gente vê o Papa Francisco, para mim é um homem muito sensível, muito diferente do Papa anterior, assim. Ele é um Papa, assim, está fazendo seu papel de Papa, continua, né, de líder supremo lá da Igreja, que é uma instituição altamente hierárquica, mas mesmo assim ele consegue trazer muita sensibilidade na sua condução, na sua liderança. Então, quando eu olho esses exemplos, isso me dá força, pensando, ok, como que eu, no meu trabalho, eu posso também usar essa sensibilidade, né? Então, eu acho que esses exemplos, né, de líderes, até de personagens históricos, me ajuda a compreender como que a acessibilidade está integrada e compondo quem eu sou a cada instante. É engraçado você falar isso, porque atualmente eu estou trabalhando com um grupo, e é um grupo exclusivamente de mulheres, né? Se já é difícil para um homem se dispor a trabalhar a alta sensibilidade em grupo, então se torna um pouco mais difícil, né? Então eu estou com um grupo, é um grupo pequeno, mas é um grupo de mulheres. Mas o que eu vejo é que esse ideal de pessoa desvinculada de emoções, de pessoa que produz o tempo inteiro, né? Tá sempre voltado para o trabalho, né? Que é o centro da sua vida, que as relações acabam ficando secundarizadas. Esse modelo também é imposto hoje para as mulheres. Então, a pergunta que você falou, né? Saber que eu sou altamente sensível implica em pontinhos. E a segunda pergunta, né? O que me impede de tomar essas atitudes é... Então, quando elas respondem o que as impede, é uma coisa muito parecida. É a ideia de que se eu fizer isso, eu não sou produtiva, se eu expressar minhas emoções, eu não sou profissional, se eu reclamar de cansaço, é porque eu sou frágil, se eu me cuidar, é porque eu estou admitindo que eu sou fraca, enfim, tem toda uma construção que está colocada cada vez mais para todos nós. Sim. Um ideal de humanidade, digamos assim, que não... Um protocolo que a gente tem que cumprir, né, para ter sucesso, e que realmente a sensibilidade é como se não se atrapalhasse você cumprir esse protocolo de sucesso, né? Mas você disse que você foi trazendo isso para a sua vida profissional. Como é que você foi fazendo essa mexida? Legal, então isso foi legal, assim, porque eu mais ou menos assim, na minha vida aconteceu muita coisa tudo ao mesmo tempo, assim, então veio, né, o divórcio, e depois eu fui demitido da empresa que eu trabalhava durante 12 anos, e aí desse período, né, que eu fiquei sabático aí um ano e pouco, foi justamente um
um período de muitas descobertas, foi onde eu me aprofundei no tema de autoacessibilidade, onde eu também comecei a participar desse grupo de homens, onde eu comecei a participar de outros projetos, né, de estudos para entender uma outra forma que o mundo pode funcionar sem ser nesse protocolo de sucesso. Bom, aí, agora vai entrar o homem do ovo aqui. Ah, é? Bom. E aí, quando eu, né, depois desse 1 ano e pouco, quando eu voltei para o mercado de trabalho, eu senti muita angústia na hora de voltar, porque eu falei, agora, o que eu faço com tudo isso que eu caminhei, tudo isso que eu descobri de mim mesmo? Eu não posso simplesmente voltar a trabalhar como eu trabalhava antes, né? E aí eu realmente uma postura assim, ok, eu vou entrar por inteiro, né? Eu vou, então, realmente trazer isso por inteiro no meu trabalho, porque se não for para eu poder ser inteiro, não faz sentido eu estar ali. Então, eu vou realmente assumir. Então, a primeira coisa que eu assumi foi assim, eu preciso trabalhar de home office. Eu não consigo mais trabalhar no escritório, pegando trânsito e cumprindo horário. Isso, para mim, é algo que eu não produzo, não faz sentido. Eu preciso de uma flexibilidade para eu poder ser criativo, para eu poder render, para eu poder ter saúde, até ter saudável, né? Então, eu lembro que eu entrei na empresa e foi uma condição, assim, eu só entro na empresa, só vou aceitar essa posição, esse emprego, se eu puder trabalhar de casa. E aí, né, na conversa que eu tive com o meu gerente, ficava nos Estados Unidos, ele aceitou, falou, não, tranquilo, né, pro trabalho que você faz, tudo bem. Só que quando eu cheguei no escritório do Brasil, ninguém fazia home office, eu fui o primeiro. Então foi um desafio, né, mas assim, eu não podia mais viver de outro jeito, eu já tinha tomado essa decisão, que para eu poder render tinha que ser assim. Então teve aquele como que fala, né, aquele atrito inicial com as outras pessoas, muitas pessoas questionavam, não entendiam, fazia cara feia para mim, mas eu fui fazendo minha parte, né, fui enfrentando isso, e com o tempo o ambiente ao redor começou a mudar também, outras pessoas começaram a fazer, né, e aí com um tempo logo depois, sei lá, 6 meses, 1 ano depois, isso virou uma política da empresa, onde as pessoas poderiam começar a escolher. Então, acho que esse é o ponto, assim, que às vezes, quando a gente traz a nossa sensibilidade, traz o nosso valor para o mundo do trabalho, às vezes o mundo está precisando disso, só que ninguém teve a coragem ainda de trazer, ou ninguém teve a sensação de tão vivo dentro de si para trazer. Então, isso foi uma forma que eu trouxe no trabalho. Outra forma também é em relação a trazer à tona os temas que me tocam. Então, quando eu começo a perceber, opa, aqui eu estou vendo uma relação abusiva, estou vendo assim, tem um machismo por trás dessa forma de trabalhar, dessa forma de tratar as mulheres, isso não é aceito. Então, eu também falei, ok, vou levar isso adiante, vou expor isso, vou ser transparente, olha, estou vendo isso, não concordo, gostaria que a empresa tomasse alguma atitude em relação a isso. E que eram coisas que antes eu não tinha coragem, porque eu achava que eu estava me expondo, que eu estava expondo o meu, né, me colocando em risco a minha vida profissional se eu falasse isso. E aí, na verdade, quando eu comecei a falar, eu vi que outras pessoas também sentiam, também gostariam de falar, mas que também não tinham a coragem, tinham medo de se expressar. Então, isso é um momento muito interessante, assim, né? E aí teve uma época também que eu comecei a fazer muitos posts no LinkedIn, que eu falei assim, né, que eu tinha vontade de expressar a minha visão em relação ao mundo do trabalho, a minha visão em como que as coisas poderiam ser diferentes. E muitas pessoas da empresa que eu trabalhava, que nunca tinham me falado absolutamente nada sobre isso no dia a dia, começaram a falar, olha, eu vi aquele seu post no LinkedIn, puta, eu me identifico pra caramba com aquilo, eu também sinto aquilo, a mesma coisa, mas eu não curto o post, eu não comento, porque eu tenho medo que alguém vai ver e vai me julgar por isso. Uhum. Esse é um ponto muito importante, né? Você está falando, eu me lembro, a doutora Eron, ela tem uma frase que eu amo, que ela diz o seguinte, cada vez que uma paz encontra sua voz, é libertador para as demais. Isso é muito verdadeiro. E, ao mesmo tempo, a gente vê como esses valores fazem falta, né, no mundo, não apenas no mundo corporativo. Sim. Né? Mas como isso que a gente tem para trazer
né, que é tão forte, tão intrínseco nas pessoas que nós somos, né, como isso faz falta. Mas como é que você vê isso agora? Quer dizer, você abriu a porta, Uhum. e agora? Isso tem continuidade na sua cabeça? Como é? Sim, assim, a primeira coisa que eu sinto, assim, que eu acho que os homens, né, altamente sensíveis, eles precisam falar, precisam estar juntos. Então, uma vontade, até quando eu lancei a pesquisa, né, eu até lancei ali um campo perguntando, você tem interesse em participar de um grupo de WhatsApp para falar sobre isso? E eu mesmo acabei não dando continuidade nisso. Mas é uma coisa que eu acho que é essencial, porque é nessa troca, que cada um trocando essas experiências, que a gente cresce, né? Então, eu acho que isso é essencial para a gente encontrar, cada homem encontrar sua voz no mundo. E esse suporte do grupo, o suporte é muito importante, da gente saber que não está só, porque é muito difícil você sentir uma coisa dentro de si e querer agir, porque você tem muita dúvida, você acha, nossa, será que é uma coisa da minha cabeça? Eu quero transformar o mundo para me agradar, para eu sofrer menos. E quando você compartilha isso com outras pessoas e percebe que esse é um valor real, legítimo, e que tem que ser expresso no mundo, o mundo também está precisando, e outras pessoas te ajudam, te suportam, ganha força. Então, eu sinto que a minha vontade é de que eu possa cada vez mais me unir e conversar com pessoas para que a gente junto possa realmente criar um movimento no mundo de expressão desses valores, né? Que esses valores possam ser expressos em todos os lugares, né? Então, os homens como pais, como profissionais. Então, acho que essa porta que se abriu é uma porta que eu imagino que pode gerar esse movimento né, de quem se sentir que ressoa essa mensagem, ressoa essa vontade de expressar uma outra forma de viver no mundo, que se conecte, que a gente possa formar um grupo. E o que isso vai dar, não sei, mas que eu acredito muito no poder da comunidade, no poder de um grupo junto com um propósito, com valores em comum. Pensando em masculinidade, sensibilidade, futuro, mudança social, mudança cultural, o que você desejaria para o Lorenzo? O que eu desejo é que ele de verdade possa expressar e ser quem ele é no mundo, que ele não precisa se encaixar num padrão de trabalho, nem de faculdade né, que molde o que ele precisa ser, que quando ele crescer, né, que aí na adolescência já possam ter outras opções de aprendizado, outras opções de trabalho, e que seja um mundo que seja mais diverso. Acho que essa questão diverso de tudo, de gênero, de opções de estudo, de trabalho, de remuneração, de critérios de sucesso. Então, que ele não precise se adaptar tanto, né, perder características suas para poder se expressar no mundo, para poder trabalhar no mundo, né, que o mundo seja realmente acolha a diversidade. Super lindo, Fábio. Você me emocionou. Você queria acrescentar alguma coisa? Não, acho que é isso. Então, a gente se emocionou juntos, né? Porque é um papo muito fácil. E, para terminar, esse foi o Papo de Dicas dessa terça-feira. Eu, como sempre, espero que o conteúdo tenha lhe sido útil. Como sempre, também eu lhe peço que, se você conhece algum homem que seja altamente sensível e que possa compartilhar conosco dessas experiências, dessa vivência, por favor, compartilhe este vídeo e ajuda a difundir informação e informação de qualidade sobre a autossensibilidade aqui no Brasil. Muito obrigada ao Fábio, muito obrigada a você por ter nos assistido. Beijos e bênçãos e até o próximo encontro. Tchau. Obrigado. Tchau, Fábio. Muito obrigada, valeu muito. Valeu.